Tem gente que só pensa em proteger o patrimônio quando a crise já bateu na porta. Mas a verdade é simples. Crises não avisam. Elas chegam de repente, como uma guerra comercial, uma decisão judicial, uma quebra de contrato, uma acusação pública. E o que parecia estável desmorona em meses, semanas, dias. E nesses momentos, o patrimônio que foi construído com anos de esforço pode desaparecer se não estiver protegido da forma certa. Hoje você vai entender o que empresários inteligentes fazem antes da crise acontecer e por que quem espera o problema chegar já está atrasado demais. E aqui um parênteses, você conhece a matemática da perda? Ela é cruel. Vamos lá, imagine que você tem 100 e perde 50%. Para voltar ao 100, não basta você recuperar só mais 50. Você tem que dobrar o que sobrou. É cruel. E você sabe qual que é a pior hora para pensar em proteção patrimonial e evitar perda? É quando o risco já se materializou. O curioso é que a maioria só percebe isso quando já perdeu, quando a conta é bloqueada, quando o processo chega, quando o contrato falha ou quando o sócio vira o primeiro inimigo. Mas um padrão entre quem atravessa crises sem perder tudo é importante de ser dito. Essas pessoas pensam em proteção quando ainda tudo está indo bem, quando ainda há o amor, quando ainda há paz. E é exatamente isso que você vai entender agora, sem teoria rasa, sem achismo, com exemplos de quem ajudou várias pessoas a enfrentarem crises reais e a saírem do outro lado com um patrimônio intacto ou ainda mais forte. Quando a crise chega, a pergunta não é quanto você tem, mas sim como você organizou o que tem. A maioria das pessoas acha que proteger o patrimônio é só fazer seguro, evitar dívidas ou montar uma holding. Mas a verdade é diferente. Proteger é estruturar, é criar camadas jurídicas, fiscais, sucessórias, que funcionam ao mesmo tempo, uma protegendo a outra, mesmo quando tudo está desmoronando. A proteção patrimonial se lastreia em separar a operação de patrimônio e não deixar todos os ovos em uma cesta só e em pensar em legado. Planejamento sucessório. Pensa no patrimônio como um castelo. Você pode ter um castelo enorme com dezenas de imóveis, empresas, carros, investimentos, mas se ele for todo construído em areia, o primeiro tremor derruba tudo. Agora, quando você estrutura com base sólida, com planejamento, com governança, esse castelo pode até balançar, mas não cai. Tipo aqueles prédios do Japão, que são preparados para terremotos. É esse o pensamento que separa quem atravessa a crise de quem é engolido por ela. Agora pensa comigo, se uma guerra mundial devastasse sua cidade, a sua empresa, seus sócios, seus ativos, você conseguiria se reerguer? Porque foi exatamente isso que aconteceu com a Volkswagen e várias outras empresas alemãs. A empresa Volkswagen, que nasceu na Alemanha pré-guerra, foi tomada pelo regime nazista, teve sua fábrica bombardeada e no fim do conflito foi ocupada por forças britânicas. Mesmo assim, com reestruturação, visão estratégica e separação clara entre seus negócios, a Volkswagen sobreviveu e anos depois se tornaria e ainda é uma das maiores montadoras de automóveis do mundo. Essa história não é só sobre uma multinacional, é sobre o que acontece com quem protege antes da crise chegar. O que a Volkswagen fez no meio da maior crise do século passado serve de lição direta para qualquer empresário de hoje. Mesmo depois da guerra, da destruição da fábrica e da intervenção militar, a empresa não fechou as portas. E isso só foi possível porque havia estrutura, cadeia produtiva descentralizada, reserva de ativos estratégicos e governança suficiente para permitir a reorganização. No mundo jurídico e empresarial, isso se traduz em alguns pilares fundamentais. Por exemplo, separação entre pessoa física e empresa. Aqui é importante CPF e CNPJ, mas não como empresário individual. Estruturas societárias nacionais e ou internacionais, dependendo do porte. Previsão sucessória clara e segura. Diversificação de riscos, tanto em ativos quanto em operações. Se você não é grande o suficiente, pode pensar em acordo de sócios antes de uma holding. Pode pensar em holding antes de uma offshore. Pode pensar em uma offshore antes de uma trust. Se você não é grande o suficiente, pode pensar em ter ações de empresa estrangeira, em contas de investimento internacional, ao invés de só ter uma conta nacional. Pode ter um seguro de vida nacional ou internacional, ou pode apenas ter um testamento. Isso já é uma forma de estruturação. Crises não são todas iguais. Nem toda crise é uma guerra. Nem toda crise é econômica. Mas todas as crises têm como condão paralisar algum mercado, provocam rompimento de contratos, derrubam margens e quase sempre jogam sócios uns contra os outros. E quando tudo isso acontece, quem sobrevive não é o maior, é quem está mais estruturado. Já vi muita empresa grande ser derrubada.
Proteger patrimônio em cenários de crise não exige genialidade, exige estratégia, consistência e planejamento. E aqui, 3 pontos são fundamentais. O primeiro, uma reserva de liquidez. Não adianta só ter imóveis, carros ou investimentos com baixa liquidez se você não tem capital acessível em momentos de emergência. Empresários preparados mantêm reservas técnicas em ativos líquidos e bem posicionados, que não dependem de uma venda urgente ou de um resgate demorado, que quase sempre te faz perder dinheiro. Segundo, a proteção de ativos estratégicos. Todo negócio tem ativos que não podem ser perdidos. Marcas, contratos-chaves, imóveis operacionais, tecnologia ou até know-how. Esses ativos precisam estar juridicamente protegidos dentro de estruturas, às vezes, isoladas. Talvez, por exemplo, uma holding patrimonial ou SPS, longe da linha de frente dos riscos. Terceiro, previsibilidade sucessória. Crise não é só econômica. Não é só uma guerra, pode ser também familiar, pode ser o falecimento de um sócio, ou pode ser uma doença do seu sócio, ou sua. Quando há um afastamento ou um litígio, é o patrimônio da família, é o patrimônio do negócio que paga a conta. Um planejamento sucessório antecipado, com acordos de sócios, testamentos, doações, seguros de vida internacional ou nacional, evita que a herança se torne uma guerra dentro da empresa. Eu atendi um grupo empresarial que lidava habitualmente com crise. Eles tinham reservas no exterior, e quando a crise chegava, eles faziam o contrário. A crise chegava, o dinheiro deles estava protegido no exterior. E quando estava no auge da crise, eles traziam a grana para dentro e compravam concorrentes. Quais concorrentes? Os que não estavam preparados, os que estavam enfraquecidos no momento da crise. Porque quando você planeja, você entende o seu mercado, você entende o que você vive. E se você entende o seu mercado, você já consegue entender mais ou menos se aquele mercado seu, ele é variável, ele vive em ciclos ou não. E se ele vive em ciclo, nada melhor do que você ter dinheiro guardado para na hora da baixa daquele ciclo, você entrar com tudo, você comprar o seu concorrente, como esse meu cliente fazia. Ele estava preparado para isso, ele trazia dinheiro do exterior, que geralmente se valoriza em crises internas, e comprava os concorrentes. Com isso, ele só ia crescendo, ano atrás de ano. Esses pilares todos que eu disse, não dependem do tamanho da empresa, dependem da mentalidade. Quem pensa como gestor de crise, como protetor patrimonial, quem se preocupa antes da crise, vira referência depois dela. Crises sempre vão acontecer. O que muda é como você chega até elas. Enquanto uns correm atrás de soluções no desespero, quem está estruturado respira, decide com calma, sobrevive, cresce, ganha. Volkswagen sobreviveu a uma guerra mundial, como tantas outras empresas. Outros empresários resistem a crises econômicas fortes, crises políticas, familiares, todos os dias. E o que eles têm em comum não é poder financeiro, é estrutura jurídica, é mentalidade, é uma estrutura patrimonial, sucessória e principalmente aqui em cima. Se esse vídeo te fez pensar um pouco diferente, então você já deu o primeiro passo. Aqui no canal, a gente mostra o caminho para quem quer se proteger, crescer, manter o que construiu com a inteligência. Então aproveite e assiste essa playlist. Mas antes, se inscreva no canal, porque você não vai querer perder algum patrimônio simplesmente por ter perdido um vídeo aqui no canal, não é mesmo? Te vejo no próximo vídeo.